E o primeiro caso de hoje já é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que decidiu manter o decreto do governo que aumenta o IOF. A Janaína Camelo está por dentro dessa situação e vai trazer os detalhes agora. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda em tempo real com a gente. Ele só manteve uma situação ali, né? Que foi aquela situação do pagamento, né? Conta melhor pra gente qual foi o único que foi continuado, né? Que não foi sancionado. Pois é, né, Márcia? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O ministro retornou ali a eficácia dos decretos do presidente Lula, aumentando as alíquotas do IOF, mas como você ele manteve a suspensão com relação, Márcia, ao risco sacado, a tributação do IOF ao risco sacado. O risco sacado, ele é quando uma empresa fornecedora, ela pega uma antecipação junto a uma instituição financeira, uma antecipação ali dos pagamentos que vão ser feitos pelos clientes. Isso é e aí o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que o risco sacado não é uma operação de crédito, mas é uma modalidade de antecipação de recebíveis. Então, por isso ele entendeu ali que não deve ser tributado pelo IOF. Na expectativa do governo, Márcia, para arrecadar no ano que vem, com os aumentos do IOF, a expectativa do governo era de arrecadar 31 bilhões de reais só no ano que vem, sendo que desse total 3 bilhões e meio era só com o IOF tributado ali em cima do risco sacado. Então agora fica aí essa margem um pouco menor do que o governo esperava arrecadar. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, que a decisão do governo não teve desvio de finalidade e que também ele entendeu que não há um risco irreparável do que ele chamou de eventual exação fiscal irregular em montantes vultuosos. Só lembrando que essa decisão do ministro saiu ontem à noite e um dia depois de terminar sem acordo nenhum aquela aquela audiência de conciliação no STF com o Congresso e governo. As duas partes decidiram esperar uma decisão mesmo do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão judicial. Ele tinha convocado essa audiência de conciliação logo depois que ele suspendeu tanto os decretos de Lula quanto a decisão do Congresso de derrubar esses decretos do Executivo. Quem falou sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de ontem foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele agradeceu o ministro do STF e a gente vai ouvir agora. Conforme eu já adiantei, né, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade e colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar a forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele, justiça é para isso mesmo. Pois é, o risco sacado, Márcia, ele nunca foi tributado, tá? Ele sempre foi isento. E aí, com o decreto de Lula em maio, ele passou a ser tributado ali com uma alíquota de 3,95%. Então, agora volta a ser, tinha já voltado a ser isento com a decisão do Congresso, mas aí, de fato, volta a ser permanentemente ele isento de qualquer tributação. Quem também se manifestou foi o advogado-geral da União, representando ali o governo federal, que tinha ali peticionado junto ao Supremo, né, judicializado essa questão toda. O AGU, o ministro Jorge Messias, ele disse que o STF analisou com abrangência esse tema, concluindo que o decreto do presidente Lula é constitucional, respeita a decisão do ministro com relação a risco sacado, entendendo que é um tema que ainda gera divergências e defendeu também o diálogo ali entre todos os poderes. Márcia, com você. Obrigada, Jana, pelas informações. Agora a gente volta então direto para Brasília ali com o Bruno Pinheiro. Bruno, tudo isso não repercutiu muito bem por aí no Congresso, não é? Conta melhor para a gente os bastidores. Repercussão imediata, inclusive. Se um lado está comemorando, o outro lado está reclamando desta decisão do Supremo Tribunal Federal, que acaba atingindo diretamente, aumentando esse IOF, ou seja, mais imposto. E aí, como entendemos na reportagem, que fica de fora somente ali o valor sacado, que é uma espécie de uma antecipação. A gente vai entender um pouco como isso repercutiu entre os parlamentares da oposição. O deputado Sóstenes Cavalcante escreveu nas suas redes sociais, logo após essa divulgação do ministro, que um ministro que nunca teve um voto
mandando mais que 594 parlamentares eleitos pelo povo. E ele faz um questionamento e explica que é para ajudar, de acordo com o deputado Sóstenes, o desgoverno do governo atual. Ele cita aqui o descondenado nas palavras de Sóstenes Cavalcante. Fica claro, então, nas redes sociais. Na sequência, vem também uma fala do líder da oposição, que é o deputado Luciano Zucco. Ele cita também diretamente esta decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que restabelece o aumento do IOF. E é mais um capítulo vergonhoso, de acordo com Zucco, de uma falta de respeito institucional que vem se tornando rotina. E ele fala de mais uma medida inconstitucional, autoritária e que ignora o que foi colocado em uma votação, o que seria então uma responsabilidade, uma soberania do Congresso Nacional. Esse é um recorte do que a oposição fez ainda ontem à noite. Acontecia uma importante votação, eles estavam em plenário quando veio essa decisão do Supremo Tribunal Federal e que a gente acabou então repercutindo. Hugo Mota, logo na sequência, também repercutiu. Ele sai da Câmara dos Deputados, vai até o Senado Federal, se junta com Alcolumbre, inclusive, e começam a conversar. Isso foi logo na sequência desta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o que o Congresso havia resolvido, esperava então que Alexandre de Moraes fosse tomar uma decisão para que atendesse ambos os lados, mas na verdade, no entendimento da oposição, o ministro Fernando Haddad acabou saindo muito maior, saiu como vencedor, já que ele havia editado este decreto enviado para o governo sem comunicar o Congresso Nacional. Então, o que foi resolvido na Câmara, isso foi derrubado. O que o governo editou está mantido. Márcia. Bruno, obrigada pelas informações. A gente segue nesse assunto agora. Vou chamar o nosso analista do dia, o comentarista João Belutti, direto aqui de São Paulo. Vou abrir ele na tela aqui. João, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. A sua análise sobre esse assunto é o seguinte. Eu queria a sua opinião sobre essa posição de Moraes. Você acredita que, após a decisão, ele apazigua um pouco os ânimos ou acirra ainda mais a questão do Legislativo contra o Executivo? Boa tarde, Márcia, Bruno e toda a audiência. Veja, já é ato comum o Supremo invadir as competências do Congresso. É mais um chamado pequeno dia para o Congresso Nacional. Caberia agora, tanto ao Davi Alcolumbre quanto ao Hugo Mota, se manifestarem, fazerem uma nota ou algum vídeo, assim como fizeram recente em outras situações. O que a oposição colocou é bastante verdadeiro. Um homem, né, a decisão de um juiz, passou por cima do Congresso Nacional. É evidente que na técnica jurídica tributária, o IOF, esse imposto sobre operações financeiras, ele é o que se chama de regulatório, ele atua, o governo usa ele com fins regulatórios de algum mercado, mas na prática, no final do dia, ele serve para arrecadar, e é isso que o governo vem fazendo, usando para arrecadação. O Congresso deu o seu recado, mas o Supremo novamente põe mais fogo nessa caldeira e novamente passa por cima de uma decisão do Congresso Nacional em sua maioria, o que é muito triste. Mais um pequeno dia. Agora, a oposição lamenta muito na rede social, agora precisa de um ato concreto, né? Paralisar votações, enfim, ter alguma forma de atitude ali em grupo regimental, porque senão fica parecendo que é só uma gritaria de Twitter sem efetividade institucional, Márcia.